dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus patriotas! Estamos começando mais um programa Rolê ICL da manhã desta segunda-feira, dia 9/9 de 2024. Seguem correndo as comemorações para o meu aniversário, não nesse sábado, no outro. Estamos aqui começando mais um programa ao vivo para o Rio Grande do Sul na Pop TV, para o Brasil e para o mundo. Nos canais Eduardo Moreira, Instituto Conhecimento Liberta, nas nossas redes sociais. Estamos começando o programa para falar sobre um assunto duríssimo. Trouxemos aqui na semana passada, aqui no ICL, as graves denúncias contra o ministro Silvio Almeida, feitas pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, por outras mulheres, em matérias na Folha de São Paulo, na coluna da Mônica Bergamo, do nosso Guilherme Amado, no Metrópolis. Falaremos sobre este assunto hoje, a demissão do Silvio Almeida, as repercussões no mundo político, nas redes sociais. Tema difícil, mas tema que precisaremos enfrentar no programa desta segunda-feira, que é sempre de palhaçadinha, mas hoje terá um momento um pouco mais sério para falar deste assunto. Falaremos sobre o 7 de setembro. O 7 de setembro flopou, o bolsonarismo voltou para concha, para toca. Falaremos sobre o 7 de setembro de Jair Bolsonaro e Pablo Marçal na Avenida Paulista. E também falaremos sobre um candidato que quer distribuir cachaça de graça para os moradores de uma cidade do interior. Se fosse a Verdinha, o Guga já votava, mas não é cachaça. Estes e outros assuntos com vocês, meus patriotas, a partir de agora, com ele, que está aqui sempre. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de não fazer o programa nem na quinta, nem na sexta, e conviver com certas pessoas que vieram fazer a direção aqui embaixo. Hoje, ele está de volta, o meu querido Vitão. Olá, Vitão, tudo bem? Bom dia, Will, bom dia, chat. Muito feliz de estar de volta aqui, fiquei sabendo que tinha uma outra pessoa aqui na sexta-feira, não sei o que aconteceu. Ouvi dizer que teve um movimento, que a pessoa criou um movimento. As pessoas foram no meu Instagram, encher meu saco, mas ainda bem que você está de volta, Vitão. Não, já falei com o Gui Bessa, já a gente vai resolver essa situação, não vai se repetir de novo, pode ficar tranquilo. Mas é isso, bom dia, Will. Hoje, você não tinha um quadro? Desistiu? Ah, tem um quadro. Calma. Boa. Na minha recomendação de hoje não vai ser um filme, vai ser um álbum. O álbum Caju, da Lineker, que saiu faz umas 2 semanas. Excelente. Tá absurdamente bom, tá incrível, com mais de 1 hora de duração, o que, né, para as músicas recentes é bem diferente. Enfim, é muito bom, recomendo a todos. E aí, Will, eu tenho uma dúvida para você. Você correria atrás no aeroporto por essa pessoa aqui? Mas eu correria atrás em qualquer lugar. Inclusive, meu namorado está viciado nesse álbum da Lineker, álbum excelente. Guguinha Noblar, meu cajuzinho. Tudo bem com você, Guguinha? Tudo ótimo, meu querido príncipe William. Uma segunda-feira aí muito ensolarada aqui em Brasília. Estamos vivendo um período aqui de seca e de falta de umidade, e que chegou a ser comparado com o deserto do Saara. Brasília está sendo comparado com o deserto do Saara. E a direita, né, como a gente pôde ver nesse final de semana, a direita, mais uma vez, entrando em treta ali, né? A direita agora tá igual o salário dos funcionários do Flávio Bolsonaro, tá rachadinha. Tá bem rachadinha a direita. Vamos falar disso hoje. Ai, Guguinha, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre o 7 de setembro, flopadinho de Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, mas não tem como começar falando sobre outra coisa. Roda a vinheta, não tá pegando fogo. Guguinha, vi que você e Robertinha Garcia falaram sobre isso aqui na sexta-feira, mas na sexta-feira tivemos mais repercussões no caso das denúncias feitas contra o ex-ministro, agora Silvio Almeida. Na noite da sexta-feira, o presidente Lula anunciou a demissão do agora ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, após acusações de assédio sexual contra mulheres, entre elas a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Explicar uma diferença jurídica aqui. No caso da Aniele, o termo correto é importunação sexual, porque não havia hierarquia. No caso das outras denúncias, seriam de funcionárias do Ministério, e aí o termo correto seria assédio sexual, porque tem um padrão hierárquico, né? Lembrando
A gente vai tratar aqui com suposta denúncia o tempo todo, com o suposto assédio, porque a gente, até por um cuidado jurídico, né, em não condenar antecipadamente o Silvio Almeida, mas também para tratar as coisas nos termos jurídicos legais aqui. Nesse caso vai ser importante porque é um tema muito delicado e nós precisamos tratar com toda a delicadeza, apesar de ser um tema muito duro para a gente conversar aqui. Com isso, Guga, com a saída do Silvio, a número 2 do Ministério, a Rita Cristina de Oliveira, assumiria o cargo, mas ela também pediu demissão ainda na sexta-feira. E aí o Lula nomeou interinamente a ministra Esther Dweck, que é ministra da Gestão e Inovação e que vai ficar cuidando das duas pastas interinamente. Dito isso, o debate é para que uma mulher preta assuma este ministério. E aí os nomes com mais força são de Nilma Lino Gomes, a ex-ministra da Igualdade Racial no governo Lula, Dilma inclusive, a Benedita da Silva, ex-governador do Rio de Janeiro, deputada federal, e também, mas o nome que ganha mais força é o da deputada estadual Macaé Evaristo, do PT de Minas Gerais, é o nome, pelo que eu conversei nos bastidores de Brasília, é o que tem tido mais força. E Guga, eu quero trazer aqui para o programa, não sei se você concorda comigo, mas pode discordar também, que a gente já discorda aqui carinhosamente, eu e você sempre, em alguns pontos. Eu vi várias pessoas falando, o luto da esquerda, vamos pensar no luto das pessoas com o Silvio Almeida. Eu acho que o ministro Silvio Almeida, que é um brilhante acadêmico, tem uma carreira até então... até essas denúncias, sem nenhum problema mais grave, né? Não tinha nenhum caso envolvendo o agora ex-ministro Silvio Almeida até então. Acho que todo mundo tem o direito à ampla defesa e todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas eu queria destacar o papel das mulheres envolvidas nessa história, né? São, ao que parece, Guga, tem uma candidata a vereadora aqui em São Paulo, do PSB, e a Aniele Franco, que falaram publicamente sobre isso. A Aniele não citou o Silvio nas notas que fez, mas obviamente confirmou a história, né? A nota que ela fez é uma confirmação da história. E a gente teria 4 ou 5 mulheres que falaram a ONG Me Too, em off, né, que não foram identificadas, e essas 4 ou 5 mulheres, que a gente não sabe se essa quinta mulher seria a Aniele. Então, entre 6 e 7 mulheres denunciando o agora ex-ministro. No caso de denúncias de violência sexual, de importunação sexual, de assédio, a palavra da vítima tem uma voz mais forte do que em outros crimes, né, Guga? Porque normalmente esses crimes acontecem em ambientes privados, fechados, quartos, salas, carros, escritórios, etc. Queria que você trouxesse sua análise preliminar sobre esse caso, Guga, agora em especial já com a saída confirmada do agora ex-ministro Silvio Almeida e também das repercussões políticas mais recentes, meu Guguinha. A Macaé, como você citou, a deputada estadual, ela é a favorita, né, para assumir o posto do Silvio. A questão é que ela tem a pretensão de se candidatar em 2026. Ela quer tentar virar deputada federal e aí não se sabe ainda se ela vai querer abandonar essa pretensão dela para se tornar agora ministra. Faria sentido, mas ainda não é certo. Como você falou, agora tem outras acusações que pairam sobre o Silvio Almeida. Então, não é unicamente a Aniele, tem outras mulheres denunciando. Isso tudo, obviamente, deixa a situação dele muito mais delicada. Se tinha alguém que era capaz de achar que a Aniele ia acordar um dia e inventar uma história dessa, olha, acordei e hoje quero criar que fui assediada ou importunada sexualmente, já que não tem essa questão da hierarquia, pelo Silvio Almeida. Ninguém faria isso, né? Inventaria uma história dessa. Mas tinha gente que achava que a Aniele acordaria e inventaria isso, agora vieram outras histórias. Então isso tudo, obviamente, acaba tornando a situação do Silvio muito mais complicada, muito mais difícil dele conseguir em algum momento explicar, porque é uma série de denúncias. Tem também alunas, ex-alunas, que passaram a contar histórias desse tipo também. O Matheus Leitão deu essa história, deu essa notícia na Veja. Na Veja, né? Então, na Veja. O Matheus Leitão, que é filho da Miriam Leitão. Então, complicou e infelizmente
um ícone, né? Um símbolo, alguém que era um símbolo para muita gente, de uma pessoa que servia como exemplo para tudo, agora tem essa imagem desmistificada, digamos assim, por uma série de denúncias que fica muito difícil dele escapar. Tem muita gente aqui, Guga, e eu queria aproveitar o programa, que a gente tem um pouco mais tipo de liberdade, eu e você, para tipo, discutir a pauta. Tem muita gente questionando a escolha de fazer a denúncia através de uma ONG. E, pessoal, eu quero pedir para vocês aqui, eu tenho também a liberdade de conversar mais com o nosso chat, eu valorizo muito vocês aqui no nosso chat, vocês sabem, um beijo para todos vocês, concordando ou discordando de vocês concordando comigo, com o Guga, com os nossos convidados aqui, é importante a gente sempre manter esse espaço de debate aberto. Tem gente falando sobre a escolha de fazer denúncia através de uma ONG, né? Essa ONG Me Too Brasil, que é um braço de uma ONG internacional, de uma ONG estadunidense. Mas a denúncia feita pela ONG, Guga, se você lê a denúncia completa, eles dizem que as mulheres procuraram canais legais para fazer denúncia e não encontraram. Eu conversei no fim de semana, o Guga também conversa bastante com fontes em Brasília, conversei com pessoas próximas à Aniele. O que me foi dito foi o seguinte: a Aniele buscou caminhos infralegais, ou seja, por baixo da lei, nos bastidores de Brasília, para que o Silvio Almeida fosse afastado ou para que isso acontecesse sem alarde. A Aniele estava muito preocupada e ainda está em ficar marcada com essa história, porque essa é uma preocupação extra das mulheres, né, Guga? Quando você denuncia, você fica marcada como uma mulher que denunciou, né? Aí por isso, por que as 5 mulheres não buscaram a justiça? Por que elas buscaram uma ONG para ficar anônimas? E claro, elas vão ter que ser ouvidas pela justiça agora, né? Porque as denúncias têm que ser formalizadas, até para que o Silvio Almeida possa se defender das denúncias de maneira adequada. Não estou dizendo que as 5 denúncias são verdadeiras, nem que a denúncia da Aniele é verdadeira, mas normalmente o número de falsa denunciação nesse caso é muito baixo. Casos de estupro, de assédio, exatamente por isso, né, Guga? Porque a mulher fica marcada. O medo da Aniele, o medo plenamente justificável, se você vê os comentários nas redes sociais, graças a Deus o Twitter estava fora do ar no Brasil, porque o nível de chorume seria muito maior. Mas você vê os comentários, são ou descredibilizando a ONG, que foi o caminho que as mulheres buscaram para fazer denúncia, ou descredibilizando a própria Aniele, que vai ficar marcada agora como a mulher que demitiu o Silvio Almeida, como a mulher que fez denúncia que tirou o Silvio Almeida do ministério, como a mulher que destruiu a carreira do Silvio Almeida, e as pessoas vão estar pensando nela, na Aniele e nas mulheres que denunciam. E acho esse ponto importante, porque eu tenho visto muito isso nas redes sociais, as pessoas falando sobre por que através de ONG, por que agora, vários questionamentos e não focando no mais importante, né, Guga? No teor das denúncias que foram feitas. Isso. A professora Isabel, por exemplo, ou a Isabela, eu estou em dúvida agora, que é candidata e que também fez um vídeo denunciando o Silvio Almeida, né, público o vídeo, ela disse que está disposta, claro, aí a polícia, ela será ouvida pela polícia para relatar exatamente o que aconteceu, mas ali ela conta, né, um caso em que ela estava participando de um conselho de uma escola junto com o Silvio Almeida e que também passou por uma situação de assédio, no caso dela era até assédio mesmo, né, eu acho que tinha uma posição de hierarquia. Então, tinha. E as pessoas estão vindo, estão contando, como você falou, algumas buscaram meios legais, mas essa professora, quando explica o que ele só está contando agora essa história, ela vai por essa linha de que, olha, é uma pessoa que tinha, né, uma reputação ilibada e que é alguém que é do meio jurídico, que sabe se defender, isso seria voltado contra mim, eu ia ficar marcada. Ela vai exatamente nessa linha que você está falando, William, de simplesmente ter medo de ficar com a mancha, com a marca. Isso tudo que você falou agora, ela disse no vídeo dela, na explicação dela, do porquê ter demorado tanto a tornar isso uma notícia, ou porquê ter demorado a denunciar. Então é isso que você falou, elas não querem ficar com a reputação de quem foi lá e derrubou alguém como o ministro Silvio Almeida. Agora que mais de uma está denunciando ele, é claro que isso incentiva outras a aparecerem também, e é o que está acontecendo. Mas essa linha de duvidar da vítima, daquela suposta vítima, para mim, é sempre o pior caminho.
E é o que eu digo pra vocês, gente. Vocês aqui do nosso chat, tem alguém que falou aqui, cadê? A Eliane Ribeiro falou, Will, aqui temos um pouco mais de liberdade. Você não chama de vagabundos. Pô, mas mais liberdade do que chamar o meu público de vagabundo. Eu também sou meio vagabundo, gente. Por isso que vocês me amam e eu amo vocês. O Thiago Rossi diz, melhor denunciar agora que nunca denunciar. O Fábio Camargo, é possível que seja tudo mentira ou mal entendido? É provável que seja? Não. Concordo com você, Fábio, também concordo. A Valéria Calixto, o Silvio tem que responder pelos seus atos, é óbvio, lamentável. A Sandra Mota diz que a Macaé Evaristo, a irmã da Conceição Evaristo, vai levar um espírito crítico para uma área tão pesada. E o Francisco Penha fala, crime está sendo apurado por ONG agora e não é mais pela polícia. É o espaço que as mulheres buscaram para fazer a denúncia. Agora, obviamente, já tem uma apuração da Polícia Federal envolvendo oficialmente os dois nomes públicos, né? Tanto a candidata a vereadora aqui em São Paulo pelo PSB, quanto pela Aniele Franco, mas é importante sempre, gente, e eu sempre digo, é de uma coragem brutal mulheres denunciarem casos de assédio sexual, de importunação sexual, de violência sexual. O número de casos subnotificados de violência sexual ou de abuso contra mulheres é enorme, exatamente porque as mulheres não querem passar por esse processo de descredibilização que a Aniele e essas outras mulheres, por enquanto anônimas, não querem passar. Então, é importante demais a gente respeitar essas mulheres, respeitar a denúncia que elas fizeram e dar espaço, obviamente, para o Silvio, agora fora do Ministério, estava insustentável a permanência dele no Ministério, se defender das acusações agora legais, né, visto que é uma investigação da polícia feitas contra ele. A Aniele se pronunciou na sexta-feira à noite ainda, pediu que respeitassem o espaço dela, mas reiterou que, abre aspas, não é aceitável relativizar ou diminuir episódios de violência, reconhecer a gravidade dessa prática e agir imediatamente ao procedimento correto. Por isso, ressalto a ação contundente do presidente Lula e agradeço também as manifestações de apoio. Ela também diz que é um equívoco tentar culpabilizar, desqualificar, constranger ou pressionar as vítimas em um momento de vulnerabilidade, pois isso só alimenta o ciclo de violência. Várias personalidades também participaram, Guga, e assim, eu entendo as pessoas falarem com pesar, eu tinha o Silvio Almeida em alta conta, eu ainda acho a contribuição dele no debate sobre negritude no Brasil, um acadêmico que ajudou a traduzir temas importantes como racismo estrutural nesse país, tem o seu papel fundamental. Espero que o Silvio se defenda dessa história, legalmente, né, dentro da lei, que tem espaço para o contraditório e que ele possa se defender. Mas aí tem o Lázaro Ramos, por exemplo, disse, vivemos um capítulo triste e devastador pela luta das mulheres, na luta antirracista, no campo político e na luta dos direitos humanos, de todas as formas perdemos. A Thaís Araújo também fez post sobre isso, e a ministra Cida Gonçalves, tá aí o post da Thaís, né, ela fez um carrossel, e a ministra Cida Gonçalves também postou uma foto em apoio a Aniele Franco. A gente vai continuar cobrindo essa história, uma história muito triste. Triste em especial porque envolve uma pessoa como Silvio, que é um ativista, sempre foi um ativista muito importante na luta antirracista, no debate dos direitos humanos do Brasil, e a gente espera, assim, mas no fim das contas o sentimento de todo mundo é um sentimento de tristeza por tudo, né? Obviamente pela violência que foi denunciada pela Aniele, por outras mulheres, mas também por envolver uma pessoa que a gente tinha em alta conta, que é o Silvio Almeida, que vai ter agora a oportunidade de responder aí pelas acusações que foram feitas, e vamos continuar acompanhando. A Esther Dweck continua ministra interinamente das duas pastas, mas logo mais o presidente Lula deve indicar aí uma sucessora, né? Provavelmente uma sucessora, né? A pressão é que seja uma mulher negra ocupando esta pasta. Guguinha, tema pesado, né, Guga? Mas, enfim. Vamos continuar falando sobre um tema menos pesado agora, 7 de setembro de Jair Bolsonaro, dia da independência, que foi aniversário da Giovana. Um salve de palmas para a nossa Giovana, nossa equipe. Feliz aniversário para a Giovana. Beijo, Giovana. Uma coisa boa no 7 de setembro é que a Gil fez aniversário. Então um beijo para você, Gil, da nossa equipe. Mas rolou a micareta golpista, Guga. Bolsonaro defendeu a anistia para os condenados pelos ataques de 8 de janeiro e disse crer na reversão da sua inelegibilidade, chamando Alexandre de Moraes de ditador. Vamos ver um trechinho aí do Jair Bolsonaro falando. Roda aí o trechinho. Temos botar freios através dos dispositivos constitucionais naqueles que saem, Ele tá com uma que batata na rompem boca. o limite Que isso, das né? 4 linhas
da nossa Constituição. Eu odeio 4 linhas da espero Constituição, meu Deus. que o Senado Federal bote um freio em Alexandre de Moraes, esse ditador que faz mais mal ao Brasil. Cara, ser chamado de Luiz ditador Inácio pelo Bolsonaro, né, velho? É o Marcola chamando alguém de cheirador de pó, é tipo isso. Ô, Guga, É um cheirador de pó. mais É o ou Marcola. menos 50 mil pessoas na Paulista, 40, 45, 50, depende da margem de erro na análise feita lá pela USP. A primeira coisa é que flopou pelas expectativas do bolsonarismo. Eu sempre falo, hoje em dia o campo progressista não consegue colocar 50 mil pessoas na rua, né? Não tem pauta que lógico. coloque esse tanto de gente na rua. Então é bastante gente, mas em comparação com os outros atos bolsonaristas deu uma flopadinha. E graças a Deus, né, Guga? 7 de setembro tá voltando a ser uma coisa irrelevante, como deveria ser desde sempre. Lógico. Um ato chato que só os velhos vão assistir, que vão as crianças desfilar no 7 de setembro. Você desfilou no 7 de setembro? Eu desfilava no 7 de setembro. Ia lá à escola desfilar no 7 de setembro, e aí levava a fanfarra da escola. Lá em Santa Catarina eu desfilava no 7 de setembro. Pelo amor de Deus. Levava a fanfarra da escola para desfilar e voltou a ser isso. Tem que voltar a ser isso, né, Guga? Essa chatice institucional que o bolsonarismo transformou num ato político, a gente espera que volte a essa irrelevância na política Espero. brasileira. A minha escola não era muito patriota, né? A minha escola não tinha esse lado, né? Eu estudei na escola que era da filha do Jarbas Passarinho. Jarbas Passarinho, que foi ministro da ditadura, mas a filha dele tem a escola mais progressista, mais louca de Brasília. E aí não tinha esse lado patriota, não. A gente, inclusive, tinha muita liberdade na escola, era muito legal. Liberdade para se matar, inclusive. A gente vivia brigando entre a gente ali naquela escola, era muito maneiro, mas esse ato foi um fiasco. Essa é a verdade, meu querido príncipe. 45 mil pessoas para um evento que teve Jair Bolsonaro, Nicole Chupetinha, Zambelli, que teve até o Pablito Marçal passou por lá. Tava toda a claque, Tarcísio, governador Tarcísio. Você usar toda a sua força política, toda a sua claque política para fazer um chamamento, um chamado para uma manifestação e irem 45 mil pessoas, não é nada, ainda mais em São Paulo, na Paulista, não era o que eles esperavam. Passou a imagem de um Bolsonaro em decadência, passou a imagem de um Bolsonaro enfraquecido. É isso aí, E essa basta imagem ser aí, otário. diz o que pra você, Tem que Guga? demonstrar, né? Leia em Ser voz otário alta, não por basta. favor, Guga. Leia pra nós, Guga, leia pra nós. O bem venceu. Como é que o Bolsonaro fala? Eu só sei fazer humor. Eu sei o bem fazer, venceu. o Jair Bolsonaro, eu vou fazer. O bem venceu porque é maior. Bolsonaro Trump. Comunismo não. Tramponaram Musk. E Deus acima de tudo e acima de todos no que se refere. Eu só sei fazer o Eu alto. prefiro o segundo nome shipper, é melhor. Tramponaro é melhor. Tramponaram é muito bom. Tramponaram, velho. Tramponaram Musk. Tramponaram. É um nome shipper melhor. Tipo pau. Mas você tá ligado, Príncipe William, que tinha um carro de som que atrapalhou o Bolsonaro. A gente vai mostrar esse momento? Tem, a gente vai carro de mostrar. som? Cadê? Onde tá o carro de som? Onde tem o vídeo? Não tem lá o Foi vídeo? muito bom isso, cara. O Bolsonaro, Bolsonaro pistola. do Bolsonaro mandando desligar o carro de som. E aí, Guga, Mandando o Bolsonaro sabotar. mandando a polícia sabotar o carro de som e o governador A do polícia. estado, que é quem tem da polícia, do lado, olhando com a Do cara lado. de múmia. Tem o vídeo aí, Laurinha? Lindo isso. Esse aí, esse aí. É esse aqui. Se for possível parar esse som, a gente agradece. Ou então peço para alguém sabotar. Se não for Arranca possível o cabo parar, da o pessoal vem bateria desse sabotar. Sabotagem ele Se entende, esse né? picareta quer fazer Ele um sai evento, do educado anuncie, por gentileza. convoque Senão o alguém povo vai e sabotar. faça. Não atrapalhe Que malucão. pessoas que estão lutando por algo muito sério em nosso país. Dizer a vocês, uma falha do sistema. Os caras estão lutando pelo Twitter, é muito sério. A volta do Twitter. Eu peço, desculpa aqui, eu não sou governador, mas que a PM arranque o cabo da bateria Olha o desse Tarcísio carro. ligando pra alguém. Olha o Eu não Tarcísio sou no governador, com telefone. licença. Viu ali o Essa é vídeo. uma atitude Volta um de pouquinho, cada vídeo. Volta um pouquinho o vídeo. vagabundo que não tem... Outro pouquinho só. Um pouquinho mais. Quando você vai ver, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais.
Ali, ó o Tarcísio no telefone. O Tarcísio já mandando a PM lá desligar o carro de som, cara. Que bizarro isso, cara. É bizarro, é bizarro. Tudo normal, né? E o carro de som, Guga, diga-se de passagem, o carro de som onde estavam os renegados do bolsonarismo. Foi. Estava o Melhor é príncipe isso. Luiz Orleans de Bragança, príncipe de Uki e Ola, né? Porque não existe monarquia no Brasil. O Luiz Orleans Bragança, tava o Deltan Dallagnol e a Carla Zambelli nesse outro trio aí que o Bolsonaro mandou desligar o som, Guga. Só gente. Os renegados. Só. Antes de falar dos renegados, vamos dar um parabéns pra Lala, que foi aniversário dela no dia 5 agora, e ela tá sempre aqui. E como você falou, tinha um carro de som que foi alugado por aquele influenciador que comentava na Jovem Pan, Marco Antônio, O que é o Clark Kent do Paraguai. O Clark Kent do Paraguai alugou, ele, supostamente, pelo menos é a versão da Zambelli, ele é que estava organizando esse evento contra o Xandão, e aí o Silas entrou no evento com o carro dele, ele deu espaço pro Silas, mas aí acabou virando o evento do Silas Malafaia, porque aí o Bolsonaro estava no carro de som do Silas, e quem mandava era o Silas, e quem deixava subir ou não era o Silas, e esses, os renegados, acabaram, os que levaram fora do Silas Malafaia, acabaram no carro do Marco Antônio. Então isso aí foi uma briga de direita com a própria direita, né? Quem estava ali no fundão era, portanto, essa turma de renegados no carro desse influenciador, e o Bolsonaro mandou sabotarem o carro dessa turma. Gente, desculpa interromper. Esse foi um dos só momentos queria mais trazer engraçados. Uma informação muito legal aqui pra nossa equipe do rolê e todo mundo Claro. que assiste. A gente bateu nosso recorde de audiência hoje, 11 mil delícia. pessoas assistindo. Muito obrigada a todo mundo que acompanha a gente. Obrigado! Gente, eu sempre falo aqui, este programa... claro, todos os programas do ICL levam muito a sério o chat, né? Mas esse programa aqui foi feito para a participação de vocês. Foi feito para ser construído coletivamente com vocês. Então a gente agradece muito, eu agradeço muito, o Guga também. Eu também. A participação de vocês aqui, porque são vocês que fazem o Rolê ICL ser o programa que é. Então, muito obrigado. É o nosso recorde de audiência, Guguinha, nesta segunda-feira. Tá vendo? Semana. Que delícia! É um recorde de vários que virão. Agora vamos quebrar esse recorde sucessivamente, graças a Eliane Ribeiro, a Mônica Carvalho, a Willa Mello e a toda essa galera que está sempre no chat, ajudando o rolê a ser esse programa divertido, em que a gente comenta as notícias, mas também brinca com elas. E como a gente estava dizendo, a direita agora tá igual aos funcionários da família Bolsonaro, tá rachadinha. E aí, Guguinha Noblar, a gente teve, obviamente, você tá falando de rachadinha, por quê? Porque Pablo Marçal apareceu. Apareceu, e aí, Pablito. O bolsonarismo, Guga, parece que tá meio confuso em como é que lida com o Pablo Marçal. O Pablo Marçal apareceu depois que o Jair já tinha ido embora, tinha terminado de falar, e aí rolou essa cena constrangedora aí, olha aí. Cadê a cena do Marçal? Olha o Jair lá em cima. E essa música? A música. Não, a música é bizarra. Prepara. Olha lá. Ele fazendo M aí. Essa dedada tripla que ele pede pra galera dar. É quase um fist, né? Olha lá. Se você não sabe o que é fisting, joga no Google aí que você vai descobrir. É praticamente um fist. Mas não joga no trabalho não. Joga no celular. Não abre na tela grande não. Olha lá, velho. Que merda, Guga, o Pablo Marçal apareceu e aí o Jair foi bater nele nas redes sociais depois. Cadê o post do Jair Bolsonaro? Tem o post do Jair? Tem, né, Laura? Tem o post do Jair. Cadê? Espera um pouquinho, vai aparecer. Mas o Jair Bolsonaro malhou-lhe a caceta no bar. Aí, ó. Parabéns a todos que participaram dos atos pela liberdade na Paulista, tá ok? Os candidatos a prefeito por São Paulo foram convidados, o atual prefeito Ricardo Nunes e Maria Helena compareceram, uma vírgula que não faz sentido ali, Maria Helena compareceram, prova que foi o Carluxo que escreveu, compareceram desde o início e tiveram uma conduta exemplar e respeitosa, à altura das pautas defendidas, abre aspas, liberdade, anistia, equilíbrio entre os três poderes, fecha aspas, tá ok.
E aí a porrada. O único e lamentável incidente, tá ok, aconteceu após o término do meu discurso, com o evento já encerrado, quando surgiu o candidato Pablo Marçal, que queria subir no carro de som e acenar para o público. Abre parênteses, fazer palanque às custas do trabalho e a risco dos outros. E não foi permitido, por questões óbvias, tá ok? O Jair Bolsonaro assina um post feito no próprio Instagram do Jair Bolsonaro. Sabe-se Deus por quê, Guga? Tá ok? Acho que eu tô começando a pegar a manha. Tá parecendo mais um Alf. seu. Tá parecendo mais um Alf, o ET teimoso. É. Ó o Marçal saindo pistola. Ó o Marçal indo embora, olha lá. O Marçal, ele chegou e tá tentando subir no trio, foi barrado, Guga, olha lá. Cara, chegou aos 45 do segundo tempo. Não, e a trupe quando já atrás tava... dele, ó. Gente, que é isso? Não, chegou com a trupe. Detalhe, ele colocou na Paulista um cartaz gigante escrito Marçal Presidente uma bandeira, 2026. isso. Uma bandeirona do Brasil. Cadê a bandeira? Bota a bandeira os dizeres Marçal Presidente. Aí foi pra provocar mesmo o Bolsonaro. Esse sujeito... Olha lá a bandeira. Bolsonaro parou, Marçal começou. Pablo Marçal, presidente do Brasil, Guga. Bolsonaro parou o inelegível. E aí agora vai ter Marçal, essa é a ideia dele, e isso irritou o Bolsonaro, galera. Bolsonaro, vocês sabem como é que ele é um cara sensível, né? Quando alguém tenta tomar o posto de comandante da extrema-direita, aí o Bolsonaro acusa golpe. E o Bolsonaro acusou, a gente leu agora o que o Bolsonaro escreveu, não só isso, ele autorizou o Silas Malafaia a atacar o Pablito também. Então tem Silas Malafaia histérico atacando o Pablito também agora, e negando que o Pablo não tenha sido autorizado a subir no carro de som, como o Pablo espalhou. Na verdade, ele chegou no último momento, e aí, por motivos óbvios, não subiu, porque não estava na hora que o Malafaia estava atacando o Xandão. O Malafaia está querendo agora criar a versão de que o Pablito arregou, esperou acabar de atacarem o Xandão para subir no carro de som, e aí não foi autorizado. Tá com medinho. Rolou. Tá rolando treta. Voltou a treta. E é muita coincidência, né? Porque na hora que Pablito sobe 7 pontos no Datafolha, o Bolsonaro arrega. Vai lá e se curva ele. Agora que ele tá estagnado, 3 semanas que não sai dos 20, o Bolsonaro vai lá e briga com ele de novo. Parece um pouco de oportunismo político também. Ai, Pablo Marçal... O Jair Bolsonaro, a gente torce por quem, Guga? Pela briga. Lê alguns comentários de vocês aqui. O Ioiô diz, o Guga mirou no Bolsa, acertou no Pateta. A Thaís Vaz, uma oitava abaixo, a imitação dele ficaria perfeita. Eu tô trabalhando nisso. Jean Rodrigues diz que eu tô roubando a função de imitador do Guga. A Rose Gutenberg, o Will, o rolê é pra jovem, mas sou uma velha que não abre mão, a gente ama os velhos também. Tem uns velhos que eu não amo, viu? Tem uns velhos que eu odeio. Mas você, a gente ama. Um beijo pra você, Rose. Professor JD Laura aqui, dizendo que parabéns a todos do Rolê Sério. O Willa Mello, o Myron Marreta, o Tarcísio está grávido de 7 meses. Imagina a criança. Will, oi. posso mandar 2 beijos também? Você faz o que você quiser aqui, Laura Couto. Alexandre Marino, que é meu professor. Que ele disse que ele assiste o Rolê, não sei se ele tá assistindo hoje, vou descobrir hoje se ele assistiu ou não. E pra minha tia Hélida, que disse que assiste também. Então um beijo também pra tia Hélida e pro professor da Laura, que aparentemente é sobre a família da Laura esse programa. Agora, pro irmão da Laura, que é um figurinha. O irmão da Laura, que tá sempre assistindo também. Beijo pra ela. Como chama seu irmão, Laura? André, ele é fã de você. Um beijo pro irmão da Laura, um beijo pra mãe da Laura, pra Mariana, um beijo pro avô da Laura, o seu Ricardo, que a gente ama. Um beijo pro tio da Laura, todo mundo, a família da Laura, todo mundo da Laura. Agora, quem parece que também tá perdendo apoio é o Bolsonaro, é o Ricardo Nunes, né, Guga? O Zé Trovão, que é do PP, que é partido da base do governo, base do Bolsonaro, é do PL, né, da base do Bolsonaro. Zé Trovas é PL. Ele foi lá e meteu isso aqui, ó. Cadê o Zé Trovão lá? Que dele? Ixi, a gente pegou o vídeo do Nunes, ó, peraí. Calma. Zé Trovas estava no Renegados. Ele também subiu no palanque. Ele tava no caminhão do Renegado. Do Renegados. E aí depois eles trocaram um zap, ele, Zambelli, no grupo do Renegados, dando bronca, chateados com o Bolsonaro. Aí perguntaram, Nunes ou Marçal? E ele, ó. Faz o M, porra. Aí, ó, o Fice. Faz o Fice. Bolsonaro é o Bolsonaro. Zé Trovão. Faz o Fice. E o meu capitão sabe muito mais que eu. O meu vale capitão sabe que ele muito... vota em Santa Catarina. Exatamente. O meu capitão sabe muito mais que eu.
E aí, Guga, parece que tem uma galera aí abandonando, né? Mesmo, e isso é maluco, né? Porque o pessoal segue o Bolsonaro cegamente. Mas nesse caso específico, o Marçal tem conseguido roubar uns apoios aí, mesmo com o apoio do Bolsonaro, Guga. Ó, do lado dele o Gustavo Gayer, aquele deputado conhecido por beber e dirigir. O Gustavo Gayer é outro Ali, que inclusive, tá abandonando. se fizer o teste aí, nessa dupla aí, não sobra um, né? Se fizer o... Pois é, não vamos fazer um antidoping aí não, hein? Se fizer o antidoping, Antidoping aí vai dar suspensão. ruim. É suspensão. E aí o Gayer foi outro que também perguntaram, né? Tá de que lado? E ele não quis responder porque é outro que tá indo pro lado do Pablo Marçal. Pablito tomando parte do curral eleitoral ou do curral de políticos que compõem o bolsonarismo. E é isso que está incomodando o Bolsonaro. O Zé Trovão falando aí, obviamente, que é Pablito, o Gustavo Gayer sendo Pablito, a Nicole também é Pablito agora. Essa turma é um bando de oportunista político. Ai, Guguinha, com isso nós fechamos o nosso... Que quadro é esse? Tá pegando fogo ainda. E vamos para ele, horário eleitoral. Roda a vinheta. Guguinha, no nosso horário eleitoral temos aí um vídeo maravilhoso. Durante um debate promovido pela Rádio Itatiaia entre os candidatos a prefeito de Coronel Fabriciano, inclusive a minha avó é de Coronel Fabriciano, minha avó Tereza, que Deus a tenha. Morreu, não tem mais como mandar beijo. Então, mas um beijo para todo mundo de Coronel Fabriciano, interior de Minas Gerais, entre o candidato Joaquim Xavier da Rede e a candidata do PT, que a Laura não colocou, aqui, a candidata Júlia Restori. Guga, olha... A Laura colocou sim. A Laura colocou. A Laura é foda, não devia falar mal. Olha a proposta do Joaquim Xavier. Guga, por favor. Por gentileza. No meu governo, nós iremos instalar ar-condicionado nas residências das pessoas que não têm condição. Tem meu voto. Nas nesse residências calor das aqui em São pessoas Paulo, de baixa Guga? renda. Eu não vou entrar no mérito dessa questão aí que o vice-prefeito falou, não, porque essa pergunta não me interessa, isso é um problema dele, tá bom? Então, assim, eu quero apresentar a proposta. E uma das minhas propostas também é reativar o carnaval de rua em Coronel Fabriciano para gerar renda para a população de Coronel Fabriciano. E lazer também. E vamos distribuir também a cachaça durante o carnaval para a população. Cachaça de graça, Guga! Para aquelas pessoas que ali estiverem. Eu estou aqui para apresentar a proposta, gente. Não é possível, iremos construir também um parque aquático em Coronel Fabriciano. Vai ter um parque aquático também. Construir um cemitério parque para a população. Um cemitério parque. Quem vai fazer? Iremos também Quem vai fazendo? instituir o transporte gratuito. Transporte gratuito. E vai. Porque esse negócio aqui tá circo. Bom demais, um cara desse. Porra, Guga! Eu estou... O cara vai fazer tudo. Aí eu votaria nele. Porra, tem meu voto. Eu vou mudar para o Coronel Fabriciano para votar ar-condicionado de graça. Cachaça na rua. Vai construir um cemitério parque. Sabe por que cemitério parque é para passear dentro? Não sei. Transporte de graça. Aí a Juliana... O que me pegou é o parque aquático. Parque aquático. Aí me convenceu. Parque aquático. Nesse calor, Guga. Aí a Júlia Restori, que é a candidata do PT, que vocês estão vendo rindo ali ao lado, respondeu pedindo seriedade. Disse, isso é um debate sério, com propostas sérias da realidade que a gente vive. Aqui hoje precisamos conversar. Não estou aqui para brincadeira. E Guga, é a escola Pablo Marçal de fazer propostas. Vou fazer o quê? Um teleférico. Com que dinheiro? Teleférico. Pronto. Foda-se. Eu vou triplicar a guarda municipal. Quanto custa, Pablo? 100 milhões. Mas na verdade a guarda hoje custa 700 milhões. Então ia custar 2 bilhões e 100 milhões de reais. É isso, Guga. O Pablo Marçal deu a letra e a galera pelo Brasil começou a copiar. Vou fazer o quê? Parque aquático. Fala qualquer merda. É isso. Vou fazer o quê? Problema. Cachaça de graça. É isso. Cachaça. Corote Toma de cachaça. pêssego de graça. Corote de pêssego, pronto. Aí ganha a eleição. Não dá a dica não, Lourinho. O problema do Pablo Marçal, um dos problemas é esse, é o exemplo que ele carrega, né, que ele traz, como o Bolsonaro, que depois de eleito, o que a gente viu foi a política ser rebaixada, né, tem um monte de candidato, de gente que se espelhou no Bolsonaro, tenta lacrar e que faz um discurso pobre, politicamente falando. E aí o discurso continua empobrecendo, né? O conteúdo está cada vez minguando mais. E o exemplo agora do momento é esse, é o Pablito. Pablito falando qualquer asneira e virando alguém que tá ali com aquela imagem de confronto, né? De confrontando sempre
ou o jornalista ou os adversários, está se dando bem. E a gente vai, se ele vencer a eleição, amigo, ainda bem que não vai rolar, né? Espero que não. Mas se Pablito vencer, o que vai explodir de político desse naipe aí, picareta, falando qualquer bobagem, prometendo aquilo que é impossível o tempo inteiro. A gente já tem isso, né? Mas vai se intensificar muito. O Pablo vencendo vai ser um super mau exemplo que vai estar aí pairando a política. Um bom exemplo, entretanto, Guga, é o candidato a vereador Antônio Bombom, que fez uma carreata um tanto diferente em Picos, no Piauí. Roda aí a carreata do Antônio Bombom. Ele fez uma carreata de carrinhos de brinquedo, Guga. Foi genial. No Piauí. Genial. Melhor assim, não é, Guga? Melhor fazendo esse tipo de coisa do que fazendo promessa maluca. É isso, claro. O problema é que quem vai votar nele são os bonecos aí do caminhãozinho, né? Ele não vai ter voto. A gente sabe que esse sujeito provável que ele vença. Agora, muito criativo e viralizou, velho. Ele conseguiu. Acabou que ele virou manchete no Brasil inteiro, velho. Graças a uma ideia muito criativa. Prefiro esse aí, obviamente, do que o que promete criar aquilo que é impossível, como um parque aquático numa cidade minúscula. Guguinha, com isso nós terminamos o nosso mini horário eleitoral desta segunda-feira e vamos para ela, para a macetada de notícias. Roda a vinheta. Guguinha, a nossa macetada, vamos voltar a um tema que trouxemos semana passada com um convidado. Chamamos ele para participar semana passada, mas ele não tinha condições de participar por motivos que vocês já sabem. Vamos chamar aí o candidato a vereador pelo PT do Rio de Janeiro, o Leonel de Esquerda, que já esteve aqui com a gente. Nosso querido Leonel, um abraço para você, querido. Primeiro a gente quer prestar solidariedade pela agressão covarde que você sofreu na última semana. Eu queria que você trouxesse atualizações primeiro sobre como é que está a sua saúde, se você está bem, e também sobre o caso, né, visto que virou caso de polícia a agressão que você sofreu aí no Rio, Leonel. Para quem não lembra, o Leonel levou porrada da turma do Rodrigo Amorim e do próprio Rodrigo. Que é aquele deputado estadual que quebrou a placa da Marielle e agora concorre à prefeitura. Então conta aí pra gente, querido Leonel. Gente, boa tarde aí, boa tarde a todos e todas aí. Prazer estar aqui novamente, William, Guga, já falei isso das outras vezes, vou falar de novo, vocês são minha referência. E olha, gente, estou bem na medida do possível, estou bem, estou me recuperando, né? Estou com o nariz quebrado aqui, mas a recuperação é conservadora, ou seja, o nariz está no lugar, vai calcificando aos poucos, né? Estou com o dente quebrado, vou no dentista ainda essa semana, estou com o dente posterior aqui quebrado, tô marcando o dentista para ir lá fazer a restauração e, enfim, eu ainda não falei isso em lugar nenhum, vou falar aqui agora. Eu fui vítima desses animais da extrema direita, mas não tenho dom para vítima. Acho que a gente tem que continuar, porque o que eles querem é nos parar, nós não vamos parar. Nós prestamos queixa, crime na delegacia, nós vamos para cima dele, vamos abrir processo. Foi o Rodrigo Amorim, né, que me agrediu. A gente não tem só a imagem do tênis, agora a gente já tem a imagem do corpo dele me chutando, já botamos isso na delegacia. Pedimos, o meu advogado, Dr. Carlos Nicodemos, pediu para o Ministério dos Direitos Humanos uma proteção, a proteção de segurança para mim, para o direito dos comunicadores, tendo em vista que eu sou um comunicador, assim como vocês. Estou sim na política, porque acho necessário, mas sou um comunicador, sou radialista desde meus 16 anos de idade. Então é isso que a gente vai fazer e é isso que a gente vai continuar fazendo. Então, hoje cortei meu cabelo, hoje já cortei meu cabelo para melhorar a aparência, coisa e tal, porque eu não quero, apesar de ter sido vítima, não quero parecer vitimista nem nada disso, quero continuar indo para cima deles com a força do argumento, nunca com o argumento da força. Nós vamos continuar. Já estava aqui caindo na gargalhada aqui no programa de vocês, que eu sempre assisto, porque é isso aí, a gente vai continuar fazendo isso, a gente vai continuar desmascarando o charlatanismo de Bolsonaro, de Marçal, de Amorim, de todos eles. Nós vamos continuar fazendo trabalho. Infelizmente,
muitos colegas nossos, trabalhadores e tal, ainda caem no charlatanismo dele, como tem gente que cai no conto do vigário, como tem gente que cai no conto das betes, né, nos contos dos coaches, dos pseudos-coaches e tal. Mas o nosso papel, que a gente que tem a informação, a gente vai continuar indo para cima deles, tentando desmascarar, tentando abrir os olhos dos nossos, do povo trabalhador, do povo que realmente labuta em prol da sociedade, enfim, é isso, a sociedade mais justa aí. Guga. Ele não pode perder ser cassado como deputado por conta dessa agressão. Você se sentiu que foi acolhido pela política, pelos políticos, e como é que vai ser agora esse processo? É um processo criminal que, enfim, vai ter uma investigação? Conta pra gente um pouco desse lado aí dessa ação que eu imagino que você está movendo contra ele, e se isso pode, inclusive, acarretar em algum tipo de punição política para ele. Ô Guga, objetivamente falando, acho que antes de falar qualquer coisa é importante dizer, a gente vai atrás desses caras, como você faz, eu também faço aqui, e eu já imaginava violência, ser correspondido com violência, troglodita que ele e por aí vai. O que eu não esperava de verdade, Guga, era tamanha covardia. Me dar um chute na cara enquanto eu estava pegando meu celular. Eu não esperava tamanha covardia. Esperava empurrões, esperava dos seguranças tentar me tirar dali. Esperava de verdade isso tudo que a gente está acostumado quando eles não têm argumento, quando a gente coloca os argumentos na frente deles, a gente debate. E aí, dito isso, Guga, o tamanho dessa covardia tem que ser, na minha opinião, rechaçado através da justiça mesmo. A gente tem que combater na justiça. Eu entrei com a queixa-crime, a crime de tentativa ali, de agressão, o advogado está avaliando. Prestei depoimento, na verdade. Eu prestei depoimento tem 2 dias. Ontem eu fiz o exame de corpo de delito, né, tudo confirmado, o que houve, foi o chute na cara, traumatismo craniano leve, e vou entrar com essa queixa-crime contra ele, vou processar ele em todas as medidas cabíveis, nós vamos fazer isso. É claro que ele como um bom charlatão, ele também entrou com uma queixa-crime alegando coisas esdrúxulas, como se eu tivesse faca, como se eu tivesse segurança, qualquer coisa, tudo uma mentirada danada que qualquer um... Ele é cara de pau de falar isso? Você tinha faca? Pois é. Ele é nitidamente uma tentativa de se defender, de se antecipar numa pseudo-defesa, mas eu confio na justiça minimamente ali, que essas acusações esdrúxulas dele vão cair por terra. Eu duvido que alguém vai querer mentir ao ponto de falar. Nunca andei com faca na minha vida, nunca andei com segurança na minha vida. Ando sim com meus amigos militantes, a gente fazendo militância, ando sim com pessoas comigo ali, mas mulheres, amigos. Então, não sou desse naipe que esses caras que andam cheios de segurança, achando que a política é isso, né? Essa coisa troglodita de opressão. Para eles, a política tem que e a opressão caminham lado a lado. Então, eles têm que ter essa lógica ditatorial da parte deles, eles acham isso. Como eles só andam com segurança, se achando, porque querem oprimir as pessoas e não fazer política, eles acham que todo mundo faz isso também. Mas tá mentindo deliberadamente para se defender. Esses caras são mau caráter assim mesmo. Mário Frias, quando tomou meu celular, inventou que eu tinha sido grosseiro com eles antes, eu não tinha nem visto o cara. Esses sujeitos são mau caráter, eles mentem na cara dura. E tá mentindo mais uma vez. Eu lembro, o Daniel Silveira fez isso também contigo, né, Guga? Quando quebrou, quando veio pra cima. Inventou também. Esses caras não têm o menor pudor. Leonel, quero te agradecer profundamente você ter... a gente sabe que você está em campanha, o tempo é corrido, de ter batido esse papo aqui com a gente e dizer que o espaço está sempre aberto aqui. Boa sorte para você, um grande abraço, viu, Leonel? Leonel, toda a força é para você. Beleza, galera. Valeu. Eu que agradeço aí. Posso deixar meu númerozinho aí ou não pode? Aqui não pode. Não pode, porque o TSE prende nós, leva você preso e dá uma surra na gente. Compreendo perfeitamente. Mas segue lá no Instagram, galera, Leonel de Esquerda. Valeu, Leonel, um abração. Obrigado, Leonel de Esquerda, com a gente aqui falando sobre a agressão que ele sofreu na semana passada. E, Guguinha, uma outra notícia desta segunda-feira
a notícia que muitos fãs de Deolane Bezerra esperavam, mas a gente não esperava, que a Deolane foi solta. A Deolane vai sair da prisão. A mãe da Deolane vai seguir presa, mas a informação foi confirmada pela irmã da Deolane, a Daiane Bezerra, que usou os stories do Instagram para falar sobre o caso, reclamar da decisão da justiça e convocar as pessoas para continuar lutando. Além disso, Guga, seguem foragidos José André da Rocha Neto e Aisla Rocha, os paraibanos... É Aisla o nome do cara? Nome esquisito. Os paraibanos donos da Vai de Bet, alvos de mandato de prisão na Justiça de Pernambuco, na semana passada acusados de integrar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro por meio de casas de aposta. O André e o Aisla, ou deve ser, né? Estiveram na Grécia na semana passada com o cantor sertanejo Gustavo Lima. Eles foram na aeronave do artista para lá, que retornou ontem ao Brasil, mas os paraibanos não seguiram a viagem, pelo menos até o destino final, que era Goiânia. O voo que trouxe Gustavo Lima fez uma parada nas Ilhas Canárias, na Espanha, diferentemente do que havia ocorrido na viagem de ida para a Grécia, segundo o blog Maurílio Júnior, apuração do Maurílio Júnior. A polícia de Pernambuco já solicitou a inclusão de André e Aisla na lista vermelha da Interpol. Da Interpol. Os dois nomes aí. Finalmente. Botaram o Interpol aí num momento que faz sentido, parabéns. Sentiu um tom de crítica, Guga? Não, que isso. Agora Interpol faz sentido. E é isso. O que eu não entendi dessa história é por que prendeu o Deolane e não prendeu o Gustavo Lima. Porque, pelo que eu entendi, a acusação é igual, né? Os dois usaram as empresas que têm para lavar, supostamente para lavar dinheiro de uma casa de apostas que estaria ligada ao jogo do bicho. É uma casa de apostas que está recebendo dinheiro do jogo do bicho. Está fingindo que é tudo aposta, mas não é. Está pagando também fingindo que é dinheiro de aposta, mas não é dinheiro de aposta. O dinheiro do pagamento é dinheiro do bicho. Dinheiro que eles pagam para influenciador, etc. Então é essa a cascata, né? Essa é a acusação, essa é a história. O dono da Esportes da Sorte, que é a casa de apostas que contratou o Gustavo Lima, que está ligado a Vai de Bet também, que está ligado a Deolane, é de um sujeito chamado Darwin Filho, cujo pai dele, o Darwin pai, é um bicheiro notório, que tem várias bancas por Pernambuco, inclusive do jogo do bicho. É um dos caras que mandam no jogo do bicho, lá no Recife, em Pernambuco. Uma safadezazinha. Então, o filho dele, que é o dono, o filho do cara que manda no jogo do bicho, é o dono do Esportes da Sorte. E aí eles estariam usando esse Esportes da Sorte para lavar dinheiro do jogo do bicho. E eles estariam ajudando nessa lavagem, tanto as empresas da Deolane quanto a do Gustavo Lima. Mas só quem foi preso provisoriamente foi a Deolane, que agora será solta. Eu não entendi isso. Porque uma foi e porque o outro não foi. Mas a questão é que os dois estão metidos na história, segundo a investigação, e os dois aí podem acabar pagando em breve por estarem envolvidos com esse sujeito chamado Darwin Filho, o dono da Esportes da Sorte. Com isso, Guguinha Noblar, nós vamos chegando no finalzinho deste programa, sem antes, obviamente, chamar aqui vocês para a nova série, novo lançamento do ICL, Bets, Apostas Online, o jogo sujo que ninguém comenta. A nova série documental Bets, Apostas Online traz à tona tudo que estão tentando esconder sobre essas plataformas, levando famílias à ruína financeira, emocional, e expõe esquemas de corrupção, manipulação de resultados e a ligação com o submundo do crime organizado. Procuramos jogadores, influenciadores, patrocinados por empresas, empresários do ramo, presidentes de times de futebol, clubes, e ninguém aceitou dar entrevista, mas o ICL, reconhecido pelo público como canal de comunicação mais confiável do Brasil, vai falar sobre o tema, sobre as casas de aposta. Então garanta aí o seu ingresso para assistir o primeiro episódio da série documental, que vai ao ar no dia 19/9, na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, gratuitamente. Para se inscrever, roleicl.com.br, o link que o Guguinha lembra sempre pra gente. E com isso nós vamos terminando o programa de hoje. Guguinha, aproveita para dar tchau para nós aí, o pessoal do chat que acompanhou o recorde de audiência no programa de hoje, Guguinha. Recorde de audiência, vocês são demais. Espero que todos estejam aqui amanhã. Rosângela Carvalho, a Willa Mello, que não saiu do chat até agora, a Eliane Ribeiro, que tá aqui todo dia, a Drica Bonran, que eu amo tanto, que tá aqui também todo dia, Holden, Renata Murakami, aí eu amo, Renato Murakami é outro rolezeiro. Galera, vocês são demais.
É graças a vocês que esse programa bomba. Estejam aqui amanhã e se inscrevam, como o nosso príncipe William falou, no roleicl.com.br para acompanhar aí mais um programinha muito maneiro do nosso canal. Estamos juntos e amanhã, mais um dia, para a gente zoar as notícias aqui de Brasília. Amanhã estamos ao vivo aqui a partir das 11h30 da manhã. Um beijo pra vocês, nossa programação continua. Tem alguma coisa agora na sequência, Laurica? Não, né? Não tem nada agora. Não. Só vai almoçar você, lavar a louça e tocar a sua vida. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Não é pra Laura lavar a louça, é pra pessoa que tá assistindo. O que você tá achando que eu tava falando de mulheres, Vitão? Quem achou que tava falando? Acabou de falar, você mandou ela lavar a louça? Que você isso, que tá assistindo o programa. meu. Vai lavar a louça, que o Guga não lava, o Guga é um vagabundo. Vai lavar sua louça, vai cuidar da sua vida. Eu lavo, mas fica sujo ainda. É, vamos menos. Voltamos aqui a partir das 11h30 da manhã de amanhã. Tchau, gente. Acabou o programa. Beijo, acabou. Olá, vamos falar agora de grandes escândalos do futebol brasileiro. Em 1982, você deve se lembrar, foi a máfia das loterias e que muita gente perdeu dinheiro no esquema que envolvia nomes famosos do futebol brasileiro. Em 2005, foi a vez da máfia do apito. Árbitros trabalhavam ajudando criminosos. Em 2024, a coisa complicou muito. Este ano, o buraco é mais embaixo. Agora é a vez das bets. Bets, você conhece, essas casas de apostas online, onde parece que muita gente está envolvida em escândalos maiores do que os de 1982 e de 2005. Hoje há indícios de que há muita gente manobrando, manipulando resultados e arruinando vidas de muitos, enquanto um grupo ganha dinheiro com isso. Se você quer saber muito mais sobre esse jogo sujo, desumano, para assistir a mais nova série exclusiva do ICL, Bets, Apostas Online, o jogo sujo que ninguém comenta. A apresentação vai ser no dia 19 de setembro, à quinta-feira, às 8 da noite.